Olha, eu li e leio, acesso diariamente o site Notícias Gospel, Gospel Notícias, que é um site de setores conservadores, reacionários e fundamentalistas das igrejas evangélicas. Notem bem que eu reduzi o conceito de igrejas evangélicas a grupos fundamentalistas, conservadores e de ligações fascistas, que são os mesmos que se relacionam com a bancada da Bíblia, a bancada evangélica, que tem relações também com a bancada da bola, bancada da bala, bancada dos bancos e a bancada ruralista, a bancada do boi, né? Que são extremamente conservadores e defendem os interesses da classe dominante sempre contra os trabalhadores e as trabalhadoras. Né? Votaram em todas as leis para prejudicar, para massacrar os direitos sociais e os direitos democráticos do povo trabalhador brasileiro. Mas a mentira é a seguinte, principalmente uma mentira grotesca que aparece como mentira lendo 2 ou 3 matérias e assistindo um vídeo lá do site Gospel Notícias, que recomendo que vocês leiam e não se deixem engambelar, por favor. A mentira é que o governo boliviano, presidido pelo indígena Evo Morales, prepara uma lei para proibir, e não só proibir, prender pregadores evangélicos que convertam bolivianos, levando-os para suas igrejas. Olha, a mentira parece clara. A mentira sobre esta reformulação da lei, das leis bolivianas, principalmente com relação aos crimes, a primeira palavra é alienação. Os pastores que lá dão depoimento falando desde a Bolívia dizem que as igrejas lá estavam alienadas. Não, ele usa o verbo estar no passado de forma equivocada. Não, as igrejas evangélicas são alienadas. Elas não têm preocupação com o povo, preocupação com a pátria, preocupação com a justiça social, com a cidadania, com o compromisso com o próximo. Eles só querem trazer gente para eles e tirar dízimos. Então, eles, por serem alienados, um pastor mesmo lá disse isso. Por serem alienados, eles não sabiam que essa lei se processava, se debatia no Congresso da Bolívia. Aí está uma mentira. Então, como é que de repente se deram conta de que tem uma lei debatida que entrará em execução, debatida agora parece que é aprovada, que entrará em execução em 18 meses? Segundo, eles se referem muito por alto, sem entrar na análise do problema, sobre uma tal de greve dos médicos. Que médicos? Estilo aqueles brasileiros que se opuseram aos médicos estrangeiros, principalmente os cubanos? Esses médicos almofadinhas? Que médicos eles falam? Então, ao lado de que médicos eles estão na Bolívia? Terceiro, né, eles dizem, o governo boliviano, né, e você vê claramente a propaganda política, propaganda ideológica contra o governo da Bolívia. A Bolívia, para quem não sabe, para esses evangélicos alienados que não sabem, é o país que mais cresceu em 2017 economicamente e em distribuição de renda. É o país que mais se afirma democraticamente na América Latina. É o país que mais inclui indígenas. É o país que distribui riquezas e não permite a concentração de riquezas, como que é um grupo de ruralistas, de proprietários de terras, invadindo os indígenas, inclusive, em Santa Cruz de la Sierra. Né? O governo vem vencendo essa batalha. Então, o proselitismo, a arrogância, enfim, a falta de espírito de união é confessado no próprio vídeo e nas notícias. Principalmente na frase, quando eles dizem, o governo persegue a Igreja de Deus. E aí fala a Assembleia de Deus de lá. E a Assembleia de Deus de Corumbá. Que eles dizem que é porta de entrada do Brasil para a Bolívia e da Bolívia para o Brasil. Falarei sobre isso daqui a pouco. Que igreja de Deus? Quer dizer, as outras não são de Deus? Só esta igreja desses pastores é de Deus? Mas a que Deus se referem? Ao Deus da bancada da Bíblia, da bola, do boi e dos bancos aqui no Brasil? Esse Deus? Que Deus se referem?
Certamente não é o Deus de Jesus Cristo, até pelo jeito, os engravatados, os ternos, muito bem arrumadinhos e tal. E um deles falando muito mal a língua portuguesa, embora fale português, fala muito mal, abaixo do analfabetismo. Que o pior analfabetismo não é o dos analfabetos, é daqueles que não se esforçam para ler, para estudar, para aprender. Outra coisa que respalda o conceito de mentira dessa notícia sem vergonha e mau caráter, de perseguição ao governo e ao povo da Bolívia, é quando eles falam na regulamentação da mídia. O governo da Bolívia quer a mesma coisa que o governo esquerdista aqui do Brasil, com Lula, quis ao regulamentar a mídia. Olha a mentira. Se um dos grandes erros dos governos Lula e Dilma foi exatamente não regulamentar a mídia. Aqui, o ministro da Comunicação, Franklin Martins, preparou um projeto grandioso de regulamentação da mídia e Lula engavetou. E o próximo que o sucedeu no governo Dilma, o amigo Bernardo, também engavetou e não executou a regulamentação dessa mídia. Ora, a mídia num país é estratégica e a concessão do Estado Nacional, o Estado brasileiro, o Estado de qualquer país, não é propriedade privada. Não é coisa para mafiosos, para comerciantes e maus caráteres, concentradores, mentirosos, manipuladores como Silvio Santos, como a família Marinho, como a família dona da Record, como a família dona da TV Band e revistas e jornais. Não é possível deixar um meio tão estrategicamente fundamental para um país na formação da opinião do seu povo, da educação do seu povo, da capacidade de consciência do seu povo nas mãos de mafiosos. Eles mentiram. Os governos Lula e Dilma erraram em não regulamentar, colocar em regulamentar mesmo a Constituição Federal que conceitua a que deve servir a mídia num país, no nosso país. E lá eles mencionam, eles trazem uma palavra a mais desabalizada possível, a mais mau caráter possível, que é do deputado pastor Marco Feliciano, que se eu entendi bem, um dos donos desse site. Ora, quem é Marco Feliciano? Um reacionário, um direitista, um fundamentalista ligado ao fascismo, da bancada da Bíblia, ligado à bancada da bola, do boi e da bala, que apoiou o golpe no Brasil, que está ao lado do quadrilheiro Michel Temer, que, afinal, vota contra todas as leis que eram de proteção aos trabalhadores, inimigo dos pobres, inimigo dos trabalhadores, vem falar em governo de esquerda. O que ele quer para a Bolívia? Um governo igual ao que ele apoia aqui no Brasil? Um quadrilheiro? Um traidor? Um ilegítimo? Um irresponsável? Sob suspeita dos povos e dos governos do mundo inteiro? É isso que ele quer para a Bolívia? Ele não quer um indígena, ele não quer um governo popular, um governo socialista, um governo democrático para a Bolívia. É isso que ele quer para a Bolívia? É nisso que se baseia a mentira desses pastores e dessas igrejas? E, finalmente, cuidado com essa porta de entrada em Corumbá. Dessas igrejas que dizem que Corumbá é a porta de entrada dos missionários, dos servos de Deus, para a Bolívia e da Bolívia para o Brasil. E eu sei de histórias parecidas com essa, de portas de entrada do imperialismo, dos agentes da CIA, dos inimigos da pátria, dos inimigos dos povos, que usam as igrejas para ir e vir e praticar banditismos contra o Estado, contra o povo, contra a democracia. Cuidado! Essa tal porta de entrada em Corumbá, no Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, tem que ser investigada. Ela pode ser a boca do inferno, do golpe e dos interesses de Trump, né? O presidente que é inimigo dos povos, que é inimigo, o presidente dos Estados Unidos, o presidente das bombas, o louco, como todo mundo diz. Os evangélicos, ele se diz evangélico também, esse Trump, que é uma trampeira. Cuidado com ele. Cuidado com essa tal porta
de entrada de Corumbá, que pode ser a serviço do Trump e das sujeiras que o Trump quer praticar contra a Bolívia, como praticou contra o Brasil, contra a Venezuela, como praticou contra o Brasil, e usando muito desses picaretas, desses evangélicos mentirosos que vêm enganar com esse site Gospel Notícias, que pode ter muito de gospel, mas de notícia é só mentira. Abraços críticos e fraternos para vocês todos, para vocês todas.